Paera, o que é que você tem para nós? Dia, mês e ano? Operações matemáticas. Aprender, rever, reaprender, entretenimento, curiosidade. Dependia do curso do semestre para saber quais operações matemáticas eu poderia colocar, como está aqui no vídeo, também na sala de aula. Não é um sistema. A galinha de 15, quanto dá a galinha de 15? Os 15 jogada na função, que é chamada de h de x, que é metade de x menos 2 ao quadrado. E aqui é o símbolo de Lagrange para a derivada de funções de uma variável. Então eu vou derivar essa função que tem aqui, meio de x menos 2 elevado a 2, o que aqui a gente chama, né, de uma aplicação da regra da cadeia, uma das regras de derivadas. E a gente faz da seguinte maneira. Então, primeiro, eu vou derivar a função. Então, vai ficar a galinha de x, é o nome da função h de x. E como é que faz isso, Como é que faz a derivada? Então, faz assim, olha. Isso aqui é uma regra da cadeia, chama de U, mas não precisa. Tomba, que está aqui, né, tem uma função racional, né? Tomba, tá? Ele, né, esse 2, então vai ficar tombado esse 2, ele multiplica este cara que é 1 sobre 2. Olha, 2 vezes 1, 2. 2 sobre 2 é 1, tá certo? Você copia a base dessa potência, né, que é uma função, e subtrai 1 do expoente, que aqui vai dar 2 menos 1 é 1. 1 não se coloca. Vezes, aí você deriva o que está aqui na base, que vai dar 1, que eu nem precisava colocar, porque um elemento deu. Então, o que você faz? Tomba, só que 2 vezes 1 é 2 sobre 2 dá 1. Tá, vamos colocar aqui, já que eu não fiz direto. Subtrai, copia e subtrai 1 do expoente dessa função, que aqui é a base, e multiplica pela base derivada, que vai dar 1. Então, isso daqui fica somente assim. X é igual, como tudo aqui é 1, isso aqui vai ficar simplesmente x menos 2. Perfeito? Essa é a derivada. Então, nós temos que calcular aqui a galinha de quem? De 15. Então, 15, o valor 15 jogado na função derivada que chamou de h. O que vai acontecer o quê? Vai ficar 15 menos 2. E isto é 13, era 13. Certo? Ok? Portanto, o nosso dia é o dia 13. Ok? Vamos deixar isso aqui com uma cor de balão. Vamos para o mês, O que é que você tem aí para mês? Opa, é o branco. Vamos deixar o branquinho para o mês. Bom, aqui é o seguinte, não é um sistema novamente. Eu tenho y extremo. Como assim extremo, Extremos, eles são estudados aí as questões de derivadas e tal. Mas vamos pensar em função do segundo grau. Isto aqui é uma função do segundo grau. Então, na função do segundo grau, não foi dado nenhum intervalo, então é simplesmente um polinômio do segundo grau. E o extremo, neste caso, como é uma função do segundo grau, a concavidade da função do segundo grau é uma parábola voltada para cima ou para baixo. Neste caso aqui é para baixo. Mas era isso para determinar o extremo, é verdade. Só que, como tratando de mês, eu não poderia ter um extremo aqui negativo. Então, eu fiz de concavidade para baixo, onde isso aqui é uma função do tipo AC e o C aqui é mais 9. Tá certo? Eu posso usar de derivada para determinar isto nesse polinômio, como eu posso usar uma formulazinha para determinar esse y, chamado y vértice, que é o y do ponto de vértice da parábola. Mas vamos tratar de polinômio só e vamos determinar o extremo. Não tem intervalo, então o extremo aqui vai ser lá o ponto de vértice. E para isso eu vou aplicar derivada. Perfeito? Esse y vértice ou y extremo,
na derivada, jogado, né, esse cálculo eu determino, fazendo o seguinte, a derivada da função, tá, igualando a zero. Então, eu vou derivar a função e vou igualar a zero. Ok? Aí eu determino esse extremo, esse y vértice, que é uma das aplicações de derivadas. Então, aqui eu tenho o seguinte, a derivada da função f vai ser tomba, né? Menos 2x, não é? Ó, tomba, 2 vezes menos 1 é menos 2, x elevado a 1. E a derivada de uma constante é zero, tá ok? Então, eu vou igualar isso a zero. E o que a gente tem? A gente tem um x que vale zero. A gente tem um x que vale zero, porque alguém multiplicado por menos 2 para dar zero só pode ser x igual a zero. Desta forma, eu vou determinar o nosso y vértice. Isso aqui seria o x vértice, tá? Mas vamos determinar o y vértice, que é o nosso extremo. O y vértice, ou somente y, que está pedindo, vai ser igual a quem? Eu vou pegar o zero e vou substituir na função. Quando eu substituir zero aqui, vai ficar zero. Ali tem mais 9. E, portanto, isso aqui vai dar 9. Ou seja, se eu for trabalhar com ponto de vértice, o ponto de vértice seria assim, 0 de x, que é o x vértice, e a imagem dele, que é 9. Que nesse caso é o nosso extremo da função. Tá? Eu poderia determinar as raízes, ou determinar delta, e determinar esse extremo por outra maneira? Poderia. Mas a maneira que a gente já está trabalhando com derivada, nós aplicamos um dos entes da derivada, das aplicações de derivadas. Tá certo? A gente chama esse cara aqui de crítico, tal, mas por enquanto fica somente o quê? Olha, daqui para frente, se você quiser determinar o y vértice de uma parábola, isso aqui é uma parábola com cavidade para baixo, né, porque o a é negativo, é só você aplicar a derivada igual a zero. Você determina esse x, substitui na função, você determina a imagem. Neste caso também, sendo uma função do tipo AC, esse aqui é uma função do tipo A, né, x² mais c, certo? Onde esse c, onde o gráfico corta o eixo y. Neste caso, a parábola tem sempre, né, o y vértice no próprio valor de c, tá bom? Mas porque aqui é a derivada, portanto, isso aqui, o nosso mês é o mês 9. Ok? A ideia realmente é explicar a matéria, não é só falar, né? Vai lá e faz, tá bom? É explicar o que eu estou fazendo. Vamos agora para o ano. O que é que você tem como ano para nós? Tem o seguinte, vamos fazer de amarelão. O ano é toda esta expressão que eu inventei mesmo, tá? Então eu tenho o ano que vai ser isso aqui, o dia ao quadrado. Quem é o dia? O dia é o 13. 13 ao quadrado. Claro que você já pode fazer direto. Vezes o mês, e o mês é 9. Nossa, você pensou bastante, hein? Mais o dia ao quadrado, que também é 13, claro, ao quadrado, mais o mês ao quadrado, que é 9 ao quadrado. Veja, não posso somar esses dois e nem esses dois para fazer ao mesmo tempo, porque aqui é vezes. Mais 50,2 multiplicado pela raiz quadrada de 25, que é 5. Agora você facilitou. Perfeito. Quem disse que tem que se complicar? Aí você vai pegar uma calculadora, né, para fazer alguma coisa. Então aqui vai dar 169, porque 13 ao quadrado é 169, vezes 9, mais 13 ao quadrado, que é 169, mais 9 ao quadrado, que é 81, lembra? Mais 50, né, que vai dar, né, 100 ou melhor, 251, certo? Eu poderia fazer depois. Aí a gente vai pegar, né, e fazer esta operação. Então faz na calculadora de uma vez, vai. O 169 vezes 9 mais 169, ó.
os 169 vezes 9, mais 169, mais 81, mais 251. O que vai dar aqui 2022. Isso é fácil fazer, não envolveu nada aqui de, né, de derivada. Sim, né, não precisa, é invenção mesmo, curiosidade, tá certo? Então o ano aqui, vou até colocar ano completo, ficou tão, né, é o 2022. Perfeito? Circulando, igualzinho, fiz os outros, um balãozinho. E aí, finalmente, tudo isso aqui deu 13 do mês 9 do ano 2022. Era. Certo? Beleza? Beleza. Ok? Então, o conteúdo pode ser dado no dia, já põe aí na data, ou foi conteúdo visto, tá? Mas sempre com a ideia de reforço. Então, se inscreva, compartilhe, like. Então, aquele abraço.